Bom, vamos retornar aqui nessa sequência, né? Depois dessa sequência de aulas, vai ter uma aula específica só sobre morfologia de folhas, tá? E de induso, porque é bem detalhoso, tem muito detalhe, né? E eu vou destacar melhor para vocês, tá? Agora vamos entender um pouquinho onde elas ocorrem, né? Elas ocupam vários nichos diferentes, vários hábitats diferentes. Tem plantas aquáticas, não é a maioria. Tem muita planta epífita, tem planta terrícola e tem planta rupícola. Tá? Então a gente vai encontrar em samambaia em quase todos os locais. Tá? No geral, o caule é rizomatoso. Ele pode ser longo, como esse aqui, ó, caule longo, tá? Pode ser só ereto, tá? Como o caso dessas samambaias. Aqui tem uma pessoa, então vocês têm uma ideia do tamanho. Eu já vi samambaia de 20 metros de altura em Santa Catarina, tá? Muito antigas. Eu vou depois discutir um pouco como é que é isso. No geral, o caule é assim, tá? É rizomatoso, são poucas as espécies, é o grupo das samambaias arborescentes que produz caule ereto, assim, né? Como é que isso cresce? No geral, é depósito de raiz ao redor, tá? Tem um esclerênquima circundando aqui o floema e o xilema. Isso aqui é bem duro e bem resistente, tá? E no passado se fazia vaso com Dicksonia celoviana, que é o Chichimbus gil, ou moirão de cerca com as ciátias, né? O gênero ciatia e o gênero Alsófila, que são aquelas mais finas, tá? Hoje em dia é proibido, né, o uso dessas espécies, mas a gente encontra bastante delas. Alsófila setosa e Ciatia falerata são as duas plantas mais comuns na região litoral de Santa Catarina, tá? No inventário do que a gente mediu, as mais comuns eram essas plantas, porque são muitas às vezes, né? Elas formam grandes agrupamentos na floresta, tá? Mas no geral isso é depósito de raiz. Então quando eu corto aqui em cima, tá? Eu posso plantar ela que ela voltaria a crescer normalmente, tá? Porque aqui em cima que está o meristema, isso aqui tudo é raiz já que vai ficando. Então tá aqui a estrutura, né? Lembra um pouco aquelas leptodendrales, né, que eu mostrei, mas isso aqui é de uma Ciatia delgade. Essa aqui ela perde ah, o pecíolo, inclusive, da folha, tá? Ela fica lisa, assim. Às vezes isso aqui tem espinhos, às vezes não tem. Mas isso aqui tudo é depósito. E aqui vocês podem ver, ó, né? Aqui está a legenda do livro lá do Moran. Embaixo, às vezes, ele é mais grosso, né? Porque vai ficando mais raízes e vai ficando ao redor, até que em cima a gente ter essa distribuição mais clara do xilema e floema, tá? Então, o caule é isso, tá? No geral, ou rizomatoso, e ele pode ser, mesmo rizomatoso, ele pode ser ereto, mas é pequenininho, né? Então, ele não é longo, reptante, como é este caso, ele pode ser curto, reptante, ele pode ser meio ascendente, tem vários tipos, ou ereto, tá? Formando esse caudice. A gente não chama isso de tronco, a gente chama isso aqui de caudice. Em inglês elas são chamadas de tree ferns, né? Samambaias arborescentes, tá? A folha. No geral, do lado de baixo a gente vai encontrar os esporos, ok? Os esporângios. Essas folhas elas têm um padrão de desenvolvimento circinado, a venação é circinado, que dá origem a um báculo. O que é o báculo? É isto aqui, ó. Báculo também é o nome daquele cajado que os bispos e a hierarquia acima, né, até o Papa usam, tá? Porque também tem essa estrutura. O que é um báculo, né? Ele só está presente nessa subclasse aqui, Polypodidae, mas é a maioria das samambaias, né? Essa aqui é uma folha composta, cada um desse aqui vai dar origem a um folíolo, ok? Então aqui está o báculo, tá? Aqui tem um aeróforo, inclusive essa linha de respiração. E por que isso acontece, né? Porque o lado de cima cresce mais rápido que o lado de baixo, então ela fica nesse formato, depois ela se expõe, tá? Então o báculo é a estrutura em forma de um cajado produzido pela folha jovem no início do desenvolvimento, ok? Isso aqui é de uma folha simples porque eu não tenho aquelas estruturas presentes. Ele pode estar às vezes cheio de mucilagem ou de escamas para proteção, tá? Como esse caso aqui, ó. Aqui são aeróforos, são estruturas que ficam na base de cada folíolo que vai sair daqui, né? Cada pina. Isso aqui está cercado de escamas, né? Para proteção, tá? E folha de samambaia é um pouquinho difícil, tá? Não dá de comparar com a botânica estrutural 1, mas eu tenho folhas simples e eu tenho folhas compostas. O problema das compostas é que elas podem ser pinadas, bipinadas, tripinadas, e aí eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente conta isto, tá? É, Além disso, eu posso ter folhas monomórficas, são todas iguais, tanto a folha fértil quanto as estéreis. Tá aqui, ó, elas são iguais, a diferença é que essa aqui embaixo vai estar cursórios, essa aqui não tem. Então, eu olhar elas dos dois lados, né, todas por cima eu não saberia quem é quem. Ou são, como aqui, ó, essa aqui já não é.
Por quê? Porque a folha estéril é menorzinha e gordinha, enquanto a folha fértil é mais comprida, tá? E aí são as folhas dimórficas. E tem um caso raro em Black, no gênero Icarus, que elas são trimórficas. Tem uma folha que fica no solo, é diferente da folha que está em cima da planta, porque ela vai subindo, tá? Mas é mais raro. Então, folhas monomórficas, elas são, assim, de longe você não consegue saber se ela está fértil ou não, você tem que virar para saber. Nas folhas dimórficas, você já sabe que tem uma folha fértil porque ela é diferente das outras, tá? Em alguns casos, a gente pode ter associação com formigas. Isso aqui antigamente era o gênero Solanopteris, hoje está no gênero Micrograma, tá? É com dois M's, na verdade, tenho que arrumar aqui. E eles formam essa estrutura aqui no caule, aqui está o caule, tá? Onde formigas ocorrem. Isso é comum no dossel de plantas da floresta amazônica, principalmente mais Colômbia em direção à América Central, tá? E só cresce lá em cima no dossel, 30, 40, 50 metros de altura, tá? Esse grupo aqui. Hoje em dia no gênero Micrograma, tá? A gente encontra em samambaia também muito tricoma e muita escama, tá? O que é tricoma? Tricomas são de origens unicelulares da epiderme, tá? E podem ser uni a multicelulares, mas a origem é unicelular. Escamas são de várias células da epiderme que se formam, por isso que eles são sempre multicelulares, tá? Os tricomas unicelulares, quando eles são multi, geralmente é uma célula em cima da outra. Então é fácil de separar. As escamas não, elas sempre são grandes, com várias camadas de células para todos os lados, tá? Eu tenho vários formatos de tricomas, né? Esses aqui que dobram a ponta, ó, formando tipo, né, assim, como se estivessem caindo a ponta, são chamados de uncinados. Esses aqui parecem um cadeadozinho, né, uma cadeia, aliás, de correntes, são os captados, tá? Essas aqui são as células quando secam, né, na estufa elas cavitam, né, elas perdem água e ficam nesse formato. Tem os glandulares, podendo ter pedicelo ou não, então isso aqui é uma glândula, né, em cima de um tricoma, tá? É muito importante o formato do tricoma, se ele está presente na lâmina, só sobre a nervura, só sobre a margem, tudo isso é importante a gente saber para saber identificar espécies, tá? E as escamas estão aqui, ó, tá? Podem ser buladas, elas podem ter margens ciliadas, eu posso ter tricoma em cima da escama. Ó, essas aqui são bicolores, tá? Porque o centro é mais escuro, a margem é branca. Elas podem ser estreladas com pedicelo, né, formando essa estrelinha. Elas podem ser fugiu o nome do gênero dos asplênios, geralmente esqueci, elas formam essas treliças, né, bem negras, assim, bem características, daqui a pouco eu lembro o nome. Tá, então assim, varia muito o formato de escamas, e é importante coletar inteiro para a gente saber se essa escama está presente no caule, no pecíolo, na folha, enfim, onde ela vai estar presente, tá? E para que serve samambaia? É a grande pergunta, né? Ó, esse belo báculo aqui cheio de escamas, né? E aqui atrás tem uma selaginela, né, só para chamar a atenção. Para alimentação, tá? Em alguns casos de alguns xaxins arbóreos na Índia, no sul do Pacífico, no Havaí, se extrai, mas não é uma coisa muito palatável, assim, tipo, não tem mais nada o que comer como é isto. É uma iguaria hoje em dia, né? Desse gênero Mateusia e Dipteridium também se faz isso. Em Minas Gerais tem um prato que se faz com Pteridium. Ele é cancerígeno, tá? Então tem que cozinhar bem, senão não pode ser consumido. Tudo bem, uma vez só não faz mal, mas o gado quando se alimenta dessas plantas tem problemas estomacais, tá? Então, assim, não é para você comer pterídeum todo dia no almoço. E de marsilha, que é o trevo de quatro folhas, que é uma samambaia, se faz uma farinha nardu pelos aborígenes da Austrália, tá? Só que tem que cuidar quando vai fazer isso, tá? O Moran ele conta lá, porque esse cidadão aqui, ó, estava lamentando a morte desse outro cidadão. Ele sabia que podia comer os esporocarpos, né, dessa marsilha, ou seja, as estruturas onde estão os esporos, né? É, ele moeu e foi comer, né? O problema é que tem que ferver isso muito bem, porque senão esses esporocarpos eles têm tiamina, aliás, tiaminase, que é uma enzima que degrada tiamina, a vitamina B1. Essa pessoa ela morreu sem ter mais processar a vitamina B1. Tá? Então, assim, não é qualquer forma que se come essa farinha desses esporocarpos. E vou ser bem sincero, eles são bem pequenos, tem que reunir um milhar para conseguir produzir alguma coisa, tá? Então, assim, cuidado na hora de comer samambaia, tá? Se faz bebida, né? Pterídeum e Dryopteris se usa para algumas cervejarias, nunca vi isso no Brasil, tá? E de adiantum se faz o chá da Bavária, tá? Que é muito comum na Europa.
Na medicina ainda, os chineses usam ofeoglossum para tratar ferimentos e selaginela para problemas de idade, mas isso até que ponto tem estudos científicos não muito claros ainda. Tá? Os licopódios têm estudos mais detalhados, eu participo de um grupo de pesquisa que tem trabalhado com isso, com bioprospecção, mas esses outros grupos ainda não têm muitos estudos. Tá? Psilotum teria propriedades laxativas, né? E Equisetum sim é vendido, encontra na farmácia, ele é diurético, então ele pode ajudar tanto o fígado quanto no rim. E claro, se usa ornamentalmente, né? Os principais gêneros ornamentais são Adiantum, Nephrolepis e Dahvalia, sendo que Adiantum é nativo, Nephrolepis tem espécies nativas, mas não são as que são cultivadas, e Dahvalia é exótico, tá? Se usa também, eu já vi casas com Ciate e Dicksonia, né? Que são xaxins como paisagísticas, tá? Gleichenia, Pteridium e outros gêneros aqui se usa para controle de erosão. Eu vou mostrar uma imagem adiante. E daqui a pouco eu vou falar de azola, que é utilizado como fertilizante, tá? Então aqui, né, se usava muito xaxim para fazer vaso, hoje é proibido. Felizmente, você tem que fazer de fibra de coco, né? Aqui, ó, na rua Hermann Ruscher, aqui em Blumenau, né? Depois da Alameda. Isso aqui é tudo, tem uma ou duas espécies aqui de Gleicheniaceae, contendo um barranco aqui onde deslizou em 2008, né? Então, assim, deslizou tudo, cresceu pinos e ela está aqui por baixo. O pino já não vai mais crescer e aos poucos algumas plantas nativas começam a emergir e sobreviver aqui e vão recolonizar essa encosta. E vejam, isso aqui deve ter 1 metro, tá? 1 metro e pouco. Ela cresce sobre ela mesma, tá? Ela toma conta se tiver sol e um solo um pouco mais degradado. Então a importância dela é segurar a encosta, estabilizar o solo, consertar o pH, né? Estabilizar o pH desse solo ao longo do tempo, tá? No passado tinha uma pteridomania na Inglaterra, nesse período aqui, né? O que levou várias espécies quase à extinção. Então se procurava tipos, as pessoas cultivavam em casa, era muito chique ter samambaia. Tá? Hoje em dia toda avó tem, basicamente, né? Além de mim. Mas no passado isso foi uma mania e que algumas espécies, como o Moran vem contar, quase foram à extinção lá na Europa, principalmente em Londres, naquela região, por conta da coleta predatória. E eu falei que tem um grupo que é de uso econômico para fertilizante, que é o caso das azolas, tá? Esse grupo aqui são plantas bem pequenas, são samambaias aquáticas pequenas, tá? Tem na região também. Elas são usadas nas culturas de arroz da China e do Vietnã, tá? Isso aqui era um segredo de Estado passado de homem para homem, tá? Porque mulher ela podia casar e ir para uma outra tribo, então ela não podia saber disso. Então só os homens sabiam disso nas tribos e guardavam as sementes, né, entre aspas, que seriam essas azolas de um ano para o outro. Então se planta isso junto nas plantações de arroz, né? E como essas plantas têm associações com algumas bactérias e cianobactérias, fixadores de nitrogênio, aduba o solo, né? E depois quando vai colher o arroz e termina a colheita, deixa elas morrerem junto, né? Você guarda uma parte para o futuro e deixa algumas morrer e elas são acumuladas no solo de novo, né? Para biomassa, né? E elas duplicam de biomassa cada 4 ou 5 dias. Então isso aqui vai duplicando, duplicando e é exponencial, né, o negócio. Tipo o vírus atual, né? Isso se espalha loucamente e pronto. Ela só não gosta muito de frios, tá? Extremos. O problema é que algumas delas se tornaram invasoras, né? Que vocês estão vendo na margem desse lago, tá? Aqui embaixo, ó, então, aqui dá de entender, né? Ela tem tipo uma armadilha para capturar essa anabena, né? Que é esse gênero de bactérias. Elas ficam do lado de baixo, junto com a água, ok? E essas bactérias fixam nitrogênio, então elas passam nitrogênio para a planta, que eu já expliquei que a planta não consegue quebrar a molécula, né? A ligação tripla é muito difícil, enquanto a bactéria faz isso para a planta, tá? O problema é que essas aquáticas aqui do gênero Salvinia, né, são da mesma família da azola, daquela outra, elas se tornaram invasoras. A Salvinia molesta, por exemplo, é uma praga em muitos países, tá? Ela é um pentaploide, tá? O que significa? Que ela se produz apenas por brotação, então isso é tudo reprodução assexuada, tá? Pentaploide ela tem 5 vezes o número básico cromossômico, tá? E todos são clones, portanto, de um único indivíduo. E como é que isso vai avançando, né? Às vezes aves carregam, outros animais carregam, as pessoas às vezes acabam levando, tá? Então, assim, é difícil. E hoje em dia o controle disso é por gorgulhos, né, que são insetos, que o pessoal encontrou na localidade original dessas plantas e depois de muitos anos de estudo se descobriu que elas são do Rio de Janeiro. Então, o pessoal que faz controle biológico foi até o Rio de Janeiro, encontrou populações nativas dessa planta, encontrou um gorgulho que ocorria nelas e que predava elas, e com eles conseguem utilizá-las para controle biológico.
Quando a gente for fazer prática disso, né, ou for discutir elas, eu vou mostrar isso aqui é uma folha, né, que está o caule. Ela tem esses tricomas aqui que formam bolsões de ar para que ela não afunde, tá? E embaixo aqui eu tenho folhas modificadas que fazem como se fossem raízes, assim, né? Mas isso aqui são folhas modificadas, tá? Ó, isso aqui é um rio na Austrália repleto de salvinia molesta, tá? É toneladas, 400 toneladas por hectare. Então isso causa uma série de problemas, né? De oxigenação para os peixes, enfim. Não é legal tê-las, tá? E aqui, ó, como estava esse rio na Austrália, 14 meses após adicionar esse gorgulho, né, para limpeza. Então, assim, o controle biológico funcionou, tá? E aqui algumas áreas onde ela é invasora, tá? Então, tem que cuidar um pouco com levar essas plantas de um lado para o outro, tá? Bom, eu vou finalizar aqui. Lembrem dessas perguntas que a gente vai discutir na nossa aula de terça-feira, tá? Ou na próxima semana. Eu ainda vou ver como é que vai ficar a nossa organização de tempo. Até!